Fala galera, chegou o depois do jogo Tips ou Dicas para apostas, né? Afinal de contas, essa é a proposta que a gente tem toda quinta-feira, aos domingos e às segundas-feiras. Nós vamos trazer aqui um jogo de destaque da rodada da NFL com dicas para você poder apostar aí na sua casa de aposta preferida e lucrar com a partida, assistir com mais emoção. Mas lembre-se, entretenimento, viu gente? É brincadeira, não é para você gastar dinheiro que você não pode gastar. É apenas para você poder ter uma diversão extra, um entretenimento extra. E nessa semana 12 da NFL, da temporada regular da NFL, que vai ter o Houston Texans recebendo o Buffalo Bills. E como eu sempre falo, né, eu vou vestir a camisa de quem está aparecendo como favorito para a partida. E o jogo que abre essa semana 12 tem muito mercado interessante. Eu tive que analisar a partida, vou até fazer isso aqui com você, essa dinâmica de como é que eu faço esse estudo das partidas para poder fazer o levantamento, e vou apresentar 3 dicas que eu acredito que vão bater nessa partida e que tem a tendência nas estatísticas e no histórico das equipes e dos jogadores envolvidos nela. Eu vou começar a minha primeira análise, né? A dica para você poder pegar é de que Josh Allen vai ter 200 jardas de passe na partida, né? E vou até a partida, vou procurar a partida aqui dentro deles para poder encontrar essas apostas, né? Vou passar para vocês 200 jardas entre NFL, fazendo o caminho, vou até Buffalo Bills e Houston Texans, ou Houston Texans e Buffalo Bills, já que eu joguei em Houston, e aí vou em criar a aposta e vou em quarterbacks, neste caso, e aí Josh Allen, jardas de passe, 200 jardas de passe, tá pagando 1,43. E aí agora nós vamos fazer a análise do porquê que esse mercado é tão bom e por que eu estou indicando ele, né, com essa odd de 1,43. Eu vou procurar Josh Allen aqui no Google, pesquisa simples, qualquer um pode fazer, inclusive para poder comprovar que é uma boa opção de aposta. E aí abro aqui as estatísticas de Josh Allen por jogo. Eu normalmente uso o site da ESPN ou o próprio Google, porque quarterback, essas estatísticas estão muito bem dispostas lá na pesquisa do Google. E aí vamos lá. Josh Allen, nos 10 jogos, eu conferi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos que o Buffalo Bills fez nessa temporada, campanha de 7-3. Josh Allen teve jogos para 200 jardas, pelo menos, nas últimas 3 partidas. Isso já é um dado interessante, importante, afinal de contas ele está mantendo esse ritmo. Mas se somar todos os jogos, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas com mais de 200 jardas de passe. Então nós já vemos aí que isso já é uma estatística mais do que suficiente para a gente poder entrar fazer essa entrada do 1,43. E aí eu vou fazer uma outra estudo aqui, ó. Ele teve 2.456 jardas de passe nessa temporada. Como foram 10 jogos, eu faço uma divisão por 10, assim eu vou encontrar a média. Josh Allen tem em média 245,6 jardas de passe por partida. Então acredito que agora vocês já tenham entendido como que a gente faz esse tipo de análise, como é que a gente pode indicar para vocês uma aposta assertiva. Então vai lá. Josh Allen 200 jardas de jogo contra o Houston Texans. 1,43 no caso da minha casa de aposta, mas você pode procurar na sua que vai estar aproximado, já que esse mercado anda muito alinhado. E aí a gente passa para a nossa segunda aposta, segunda dica que eu vou dar para vocês nessa partida. E aí a aposta vai para o Houston Texans. Nico Collins, principal recebedor da equipe, ele para ter 5 recepções. Quando eu fiz a busca antes de eu começar a gravar aqui, já que eu estou mostrando como que eu faço essa análise estatística, ele estava pagando 1,41. E aí a gente faz aquele mesmo caminho, vou lá na minha casa de aposta, entro na partida, vou em NFL, entro na partida, criar a aposta e eu vou encontrar o jogador. Como ele é um wide receiver, eu vou em recepção. E aí recepção eu já encontrei o Nico Collins e eu tenho que mudar, porque aqui está em jardas, quantas jardas ele vai ter. Como eu acho esse é um mercado um pouco mais arriscado, já que ele precisa ter big plays, né, recepções de longa distância, eu prefiro ir na mais tranquila, que é número de recepções. E aí nos números de recepções, quando você entra em Nico Collins, está pagando para 5 recepções 1,41. E aí a gente vai fazer novamente aquele trabalho que eu fiz com vocês na primeira dica, que era do Josh Allen. Vou lá no meu Google, escrevo Nico Collins e entro no site da ESPN, abro o próprio estatísticas do Google para ter certeza de que isso vai acontecer. E aí a gente vê que o Nico Collins ele é um jogador muito acionado.
né? Se eu estou aqui no site da ESPN, só deixa eu poder pegar só as estatísticas por todos os jogos, que eu tinha aberto só os 5 primeiros. E nas estatísticas por todos os jogos, primeira métrica que a gente tem que estar bem informado. Quantas vezes esse jogador é alvo na partida? Quantas vezes a bola vai ser passada para ele ter a oportunidade de agarrar as 5 vezes que a gente precisa? E aí a gente consegue fazer um levantamento que nos últimos 4 jogos ele passou a ser acionado em pelo menos 10 tentativas de passe. Isso é um padrão que os times da NFL, os jogadores costumam seguir, então é importante você levar isso na hora de fazer sua aposta. Afinal de contas, né, ninguém aposta para perder, apesar de ser uma brincadeira, um entretenimento, todo mundo aposta com confiança de que vai ganhar. E aí a gente tem que fazer um outro levantamento. Quantas vezes Nico Collins recebeu essas bolas que foram até ele? E aí nos últimos 3 jogos ele teve pelo menos 7 recepções. Foram 7 recepções contra Denver, foram 7 recepções contra o Jacksonville Jaguars e 9 recepções contra o Tennessee Titans. Então a gente já sabe que ele é um jogador que é muitas vezes alvo, 82 vezes alvo nessa temporada. Se você dividir isso por 10, dá em média 8 alvos e 49 recepções, que dá perto do que a gente precisa, dá 4.9. Então ele está um pouquinho abaixo, acende um red flagzinho, mas o fato dele vir de 3 partidas com pelo menos 7 recepções nos deixa muito tranquilo para fazer essa entrada de Nico Collins ter 5 recepções nessa partida, pagando 1,41. E aí, seguindo para a nossa terceira e última dica de aposta, com a nossa análise aqui no nosso grupo de tips, nas nossas redes sociais também, né? Afinal de contas, a partir de agora, toda semana tem, 3 vezes por semana vocês vão ter essas dicas aqui comigo, então vamos lá. Dando sequência às nossas dicas, a próximo mercado que eu encontrei foi Buffalo Bills marcar mais de 2,5 touchdowns nessa partida. É o jogo desta noite, dessa quinta-feira, dia 20, começa às 22h20, o time de Buffalo vai até Houston visitar um time que tem uma ótima defesa. Então já saiba que essa tem um risco um pouquinho maior, mas a recompensa é muito boa e assim, vocês vão entender que tá muito deliciosa. Tá pagando 1,71, mas 1,71 é um mercado muito bom para uma coisa que é natural que aconteça. E aí assim, a gente vai lá novamente, entra na casa de aposta, criar a aposta, e você entra em touchdowns, manda escolher por equipes e aí vai no Buffalo Bills mais de 2,5 touchdowns, pagando 1,71. Então essa daí é uma aposta que aí nós vamos fazer o estudo. Vamos abrir aqui Buffalo Bills. Antes de tudo eu já vou avisando, é um time que marca muitos pontos. Eu fiz um levantamento, é o quarto ataque que mais marca pontos nessa temporada. Então quando você entra aí no Google e escreve Buffalo Bills, você pode colocar average points per game. Aí você vai entrar ou na NFL ou na ESPN, você vai ter a lista com os times que mais marcam pontos. O Buffalo aparece empatado com Detroit em 4º lugar, com 29,2 pontos marcados por jogo. Para quem não sabe, né, nós vamos fazer uma conta rápida, 28 pontos são 4 touchdowns. Ou seja, nós estamos falando de quase o dobro aqui do mínimo que a gente precisa para ter chance dessa aposta bater. E aí nós vamos fazer um outro levantamento, nós vamos abrir todos os jogos do Buffalo nessa temporada para a gente poder fazer a análise de quantas vezes eles conseguiram marcar 3 touchdowns na mesma partida. E aí a gente vai passar rapidamente. O primeiro jogo eles fizeram 41 pontos, segundo jogo 30, 31, e eu já tinha feito, né, para também não ficar maçante demais esse vídeo de análise para vocês. O time só não marcou 3 touchdowns em 3 de 10 jogos. Então foram os 3 nas derrotas. Então assim, como o Buffalo é favorito, o time é muito bom, tem um ataque muito potente, essa é outra dica que acredito que seja infalível. 1,71 para o Buffalo Bills marcar 2,5 touchdowns, mais de 2,5 touchdowns nessa partida contra o Houston Texans. Então é isso, minha galera. Agradeço a presença de todos, compartilha com seus colegas, manda no grupo de apostas para vocês poderem acompanhar esse jogão que acontece na noite dessa quinta-feira, dia 20, a partir das 22h20. Sou Felipe Drummond e me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos.